Olá pessoal, estamos na disciplina de aprendizagem e desenvolvimento humano, trabalhando os conteúdos referentes à abordagem de Henri Vallon, falando hoje especificamente dos níveis funcionais, o nível funcional especificamente do conhecimento, ok? Bom, vamos ver o que Vallon nos fala sobre o nível funcional do conhecimento. Partimos dos textos de Isabel Galvão, que afirma que a linguagem atua como instrumento e o suporte indispensável aos progressos do pensamento. Então, para falarmos aí do nível funcional do conhecimento, nos remetemos à relação intrínseca entre pensamento e linguagem. Então, na perspectiva valoniana, há uma relação de reciprocidade entre esses dois elementos, pensamento e linguagem, que é o que vai compor o funcionamento aí do campo intelectual do nível do conhecimento para o sujeito. Então, nessa perspectiva, a linguagem exprime o pensamento e, ao mesmo tempo, age como estruturadora do mesmo. Então, a linguagem estrutura o pensamento e, ao mesmo tempo, exprime esse pensamento, serve para veicular, para comunicar como se dá esse pensamento. Então, é muito grande o impacto da linguagem sobre o desenvolvimento do pensamento e da atividade global da criança. Com a posse desse instrumento, a criança deixa de reagir somente àquilo que se impõe concretamente à sua percepção, descolando-se das ocupações ou solicitações do instante presente. Sua atividade passa a comportar adiamentos, reservas para o futuro, projetos. Então, vocês veem aqui como a gente acompanhou quando estudamos os conteúdos relativos a Levi-Vygotsky, que essa relação entre pensamento e linguagem, a construção do conhecimento no ser humano a partir dessa via, ela vai ter uma especificidade bastante grande, que é essa capacidade de evocar, não é, os elementos aí, mesmo quando não estando diante deles, né, de evocar fatos passados, de planejar o futuro, de projetar intencionalmente as suas ações e as suas intervenções nesse meio. Então, isso é muito importante também nessa perspectiva valoniana, não é? A capacidade do sujeito de não reagir somente àquilo que se coloca concretamente diante de si, mas também podendo pensar no passado e no futuro a partir dessa qualidade aí do raciocínio, da lógica, do pensamento e da linguagem, abarcando o seu desenvolvimento. Então, a aquisição da linguagem, ela vai representar uma mudança radical na forma da criança se relacionar com o mundo. A linguagem, ao substituir a coisa, oferece à representação mental o meio de evocar objetos ausentes e de confrontá-los entre si. Então, a linguagem é o que dá essa dimensão da representação, da capacidade de se evocar esses objetos, mesmo quando eles estejam ausentes, ok? Então, nessa perspectiva também, o simbolismo é algo bastante importante, né? Então, os objetos e situações concretas, eles passam a ter equivalentes em imagens e em símbolos, podendo assim ser operados no plano mental, de forma cada vez mais desvinculada da experiência pessoal imediata. Então, é por meio dessa capacidade de simbolizar, de evocar imagens e outros símbolos que representam aqueles objetos reais, que a criança vai tendo a capacidade de estabelecer aí uma relação no plano mental, de modo a prescindir da experiência pessoal mais imediata. Algo bastante importante também para a gente poder discutir aqui com relação à capacidade de raciocínio, de pensamento da criança, essa relação entre linguagem e pensamento, característica aí do campo do conhecimento, a noção de sincretismo, tá? Para pensar essa noção de sincretismo, então, nós recorremos a um artigo da revista Nova Escola, que vai nos colocar então o seguinte conteúdo.
Ao conversar com crianças pequenas, é comum ouvir frases curiosas. Se você pergunta, por exemplo, por que a lua aparece à noite, uma responde que ela queria sempre estar de dia, mas brigou com o sol. Outra diz que as estrelas resolveram quem ficava de dia e quem ficava de noite e assim por diante. Esse jeito de pensar, que por vezes parece não ter lógica para os mais crescidos, é chamado de pensamento sincrético e é natural da infância. Sincretizar significa reunir, e é isso que os pequenos fazem ao tentar explicar as coisas. Eles misturam realidade e fantasia sem distinção. Tá? Então, o pensamento sincrético é uma característica do pensamento infantil. Então, o que a gente vai observar a partir desse artigo da Nova Escola é que, em suas origens, na criança, o pensamento não é feito do modelo dos pensamentos expressos do adulto, que parecem encadear-se regularmente no circuito delimitado, onde se sucedem com a significação determinada que pertence a cada um. Os objetos, os atributos e as relações deles, as ações que exercem. Neste trecho, então, Vallon explica que o pensamento infantil é global, confuso, indiferenciado, mas possui uma lógica e um estilo singulares. Na dinâmica binária própria do sincretismo está a base para o modo de pensar do adulto, mais refinado e capaz de classificar, ordenar, abstrair e estabelecer relações complexas. O pensamento do adulto, tampouco, é imutável, ele está sempre evoluindo. O desenvolvimento infantil vai do sincretismo à categorização. Segundo Laurinda Ramalho de Almeida, da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, PUC, no início, a percepção do bebê é nebulosa. Aos poucos, à medida que tem contato com novas experiências e informações, ela vai se refinando. Com o desenvolvimento, chega-se ao pensamento categorial, no qual a criança já é capaz de definir e explicar elementos. A maneira como a criança pensa é influenciada por dois fatores: sua capacidade cognitiva e as referências que recebe do meio. Os pequenos têm acesso a conhecimentos vindos de diferentes fontes, experiências pessoais, informações trazidas de casa ou da escola e tradições culturais como mitos, fábulas e histórias. No entanto, não consegue organizá-los. A criança não consegue explicar um objeto sem relacioná-lo a outro. Quando questionada, combina diferentes referências e apresenta uma resposta. Ela tenta conciliar tudo aquilo que recebe das fontes de conhecimento, usando para isso uma lógica própria, diz Laurinda. É preciso, portanto, oferecer condições para que a criança exerça seu pensamento e sua expressão e possa evoluir. Quanto mais repertório ela adquirir e quanto mais puder experimentar situações diversas e confrontar o que pensa com pessoas que têm bagagens culturais diferentes, sejam elas crianças, professores, pais ou outras fontes com as quais tenha contato, mais chances há de caminhar para a diferenciação, diz Laurinda. A professora lembra ainda que é na solução dos confrontos que a inteligência evolui. Bom, por hoje ficamos então com as referências para aprofundar nossa leitura sobre Henri Vallon, o livro de Isabel Galvão, então, Henri Vallon, uma concepção dialética do desenvolvimento infantil, e o artigo da Nova Escola, Henri Vallon e o conceito de sincretismo, ok? Na nossa próxima aula continuaremos estudando, então, mais características da abordagem valloniana da aprendizagem do desenvolvimento infantil. Um abraço e até a próxima.